Rodrigo, usa o sem fio, por gentileza. Aqui, ó. Faz um favor para mim. Fala que nós estamos testando aqui para a internet, tá? Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, na nossa palestra, nós temos a Patrícia de Nadar e ela vai falar vai falar sobre um exemplo de devoção, tá bom? Eu gostaria de dar alguns recadinhos para vocês antes de iniciar a prece, tá? Como sempre, que eu tenho a oportunidade de ser convidada aqui para fazer a abertura, eu gostaria de lembrar vocês da importância de trazer a garrafinha de água de vocês para fluidificar durante o passe, tá? Gostaria também de lembrar vocês que o nosso amigo ali está fazendo um teste hoje para transmitir, para gravar o nossa programação aqui, né? Então, o teste que ele também está fazendo. Sobre o caderno de preces que está à minha esquerda, eu convido vocês, sempre que vocês chegarem, porque a gente fala assim, ele morreu, ele desencarnou. Não, ele só fez uma viagem, né? E nessa viagem, quem desencarnou antes de nós também precisa de preces, de orações, ou aqueles que estão acamados, adoentados, também precisam das nossas preces, boas vibrações. Então, eu convido vocês a colocarem o nome de quem lhes vier à mente ali no caderno, porque eu, como frequento a casa já há muito tempo e coloco muitas das minhas necessidades no caderno, eu sinto que elas se tornam mais suaves e mais fáceis de entendimento e de passar por elas, tá bom? Também à minha esquerda, vocês podem olhar que tem os livros, a estante de livros ali. Ela não tem nada a ver com a biblioteca, tá? E nem a livraria. Eles são livros doados, que vocês, caso vocês gostarem da leitura, de pegar o livro, de folhear, vocês podem estar levando para casa, e se vocês tiverem algum livro também que vocês queiram trazer e colocar na estante, também receberemos de braços abertos. À minha direita, aqui nós temos a caixinha de doação, né? Tudo que for assim, não perecível, alimentos não perecíveis, com essas chuvas que nós estamos tendo muito, né, em várias regiões do Brasil, estados, eu convido vocês a doarem calçados, roupas que já, né, vocês olham no armário de vocês e falam, essa aqui já me serviu o suficiente, está fazendo só acumulando espaço aqui, eu vou doar, tá? E sobre o nosso atendimento fraterno, quem estiver vindo pela primeira vez na casa, vocês vão ver que nós temos o passe à minha esquerda e vocês vão ver algumas pessoas sendo encaminhadas para a minha esquerda. São passes de tratamento, pessoas assim com grandes necessidades, como todas são, mas depressão profunda, tentativa de suicídio, enfim, eles precisam ou reencarnação, o desencarne de entes queridos que não compreendem ainda, então eles ficam bem necessitados. Temos o atendimento fraterno também, os quais, se for necessário, vocês quererem falar com alguém, eu vou fazer uma triagem, vamos assim dizer, ver o número de voluntários que nós temos e vamos colocar à disposição de vocês para conversarem, tá? Lembrando que o atendimento fraterno, ele é muito discreto, ele é uma pessoa já há muitos anos trabalhando na casa, então é como se fosse um tratamento assim como se fosse uma terapia. O que nós ouvirmos aqui fica, que é a espiritualidade amiga, e Deus aqui é a nossa testemunha de que aqui ficará, tá bom? Então eu convido vocês agora a fecharem os seus olhos, a elevarem os seus corações, buscando a presença de Deus, da espiritualidade amiga,
nesse momento os nossos corações se elevem, as nossas mentes, os nossos corações se abrem, para que possamos estar bem ouvidos, bem abertos para a nossa palestra. Rogamos também para aqueles que não puderam estar aqui nesta noite. Muitas vezes, alguns vêm a pé, outros vêm de moto, por N motivos não podem estar aqui, mas que as nossas boas energias, boas vibrações vão até os seus lares. Aqueles necessitados que se encontram em seus lares acamados ou nos leitos dos hospitais, nas UTIs, que sejam visitados pela equipe de socorro do plano espiritual, que possam socorrê-los, auxiliá-los em suas necessidades, que os nossos governantes possam ser capacitados também com energias salutares, vibrações positivas, para que possam governar bem o nosso país. Por todos aqueles que vêm até a casa em suas necessidades, que todas elas possam ser encaminhadas de uma forma prudente, responsável, e que os nossos familiares que também ficaram nos nossos lares possam usufruir dessa energia vibrante, salutar, benfazeja que aqui compartilhamos. Enfim, agradecemos tudo que Deus tem concedido a nós até o presente momento e não pensamos nada, só agradecemos, porque tudo que nós passamos, o que nós vivemos, Deus sabe as nossas necessidades. A espiritualidade amiga está ao nosso lado, junto aos nossos anjos da guarda, nos capacitando para que possamos dar o nosso melhor. Em tudo e por tudo, Senhor, rogamos a vós as energias necessárias. Agradecemos em tudo e por tudo. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se todos abraçados nesta noite especial, coroada aí por uma chuva maravilhosa. E é um prazer muito bem estar aqui com vocês. Quando a gente fala de um exemplo de devoção, a gente traz então aqui hoje, vamos compartilhar em comemoração ao mês de março, mês das mulheres, né? Há poucos dias nós comemoramos o Dia da Mulher. Hoje, a escolha da noite, a intuição para a escolha da noite foi que nós falássemos um pouquinho sobre a história de Santa Rita de Cássia. Um exemplo, não é? De mulher guerreira, que traz uma história edificante, entre outras várias, é claro, mas que o intuito seja de nos trazer inspiração. Inspiração. Né? Nós estamos, às vezes, tão tribulados, tão perdidos, às vezes tão assustados com tanta coisa, e a gente acaba olhando para o universo e para as coisas que acontecem de uma maneira pouco inspiradora. Né? É como se a gente olhasse e visse problemas, visse pedras, visse dificuldades, e às vezes não nos concentramos, não paramos, não silenciamos e não nos dedicamos a olhar para situações inspiradoras, para situações que podem transformar o nosso estado inicial num estado atual, num estado melhor. E as coisas vão acontecendo e a gente vai vivendo e querendo resolver e correndo, e vai ficando para trás, ou vão ficando para trás momentos inspiradores. Então a ideia da noite é, através da história de Santa Rita, nós termos um momento inspirador. E um momento inspirador focado no tema mesmo, que é na devoção.
devoção. Não é? Outra coisa que nós estamos também muitas vezes, e quando eu digo nós, é óbvio, me coloco em primeiro lugar, estamos esquecendo, estamos deixando de lado a questão da devoção. E não é uma devoção fanática, não é uma devoção comprometedora, é uma devoção que acalenta, é uma devoção que edifica, uma devoção que esperança traz. Como eu disse no início, uma devoção que modifica o nosso estado mental, espiritual, sentimental e também físico. E é disso que a gente vai dizer. Quando a gente fala em devoção, todo mundo, claro, entende, né? Um exemplo de devoção. Agora que eu disse, Santa Rita, nossa, eu sou devoto. Mas vamos olhar um pouquinho, antes da gente começar, para a palavrinha devoção. Se a gente pegar lá devoção, a gente vai ver que é um apego fervoroso e entusiasmado que nós temos com sinceridade a alguma coisa. Então, vou repetir. Quando a gente fala em devoção, a gente pensa num apego fervoroso, sincero, que nós estamos tendo. Eu sou devoto, eu tenho um apego. Eu tenho devoção por isso, eu tenho um apego fervoroso, um apego sincero. A gente só se apega, e agora vamos na palavrinha apego, tá? Então eu falei de devoção, vamos na palavrinha apego. A gente se apega àquilo que faz sentido para a gente. Se alguma coisa não faz sentido para mim, eu automaticamente tenho uma tendência a não me apegar. Todo mundo já ouviu, nossa, está apegado àquilo, nossa, está apegado a tal coisa, nossa, se desapegou de tal coisa. Quando a gente fala que devoção é um apego sincero e fervoroso, significa que se eu sou devoto, eu estou sendo apegado sinceramente, fervorosamente a algo que no caso é muito bom. E quando a gente fala de Santa Rita de Cássia como um exemplo de devoção, é o quanto ela conseguiu. Nós vamos ver aqui na história dela, que muitos já conhecem, e para quem já conhece, que ótimo, porque a intenção não é só contar a história, é falar o quanto ela significou por ter devoção, por ter um apego tão sincero, um apego tão fervoroso a Jesus, que transformou a sua vida, e que por muitas pessoas que hoje se apegam a Santa Rita e que modificam a sua vida. E é interessante, nós estamos numa casa espírita falando de um espírito iluminado, de um espírito de luz, de um espírito que nasceu para fazer a diferença e morreu para fazer a diferença, desencarnou e continua vivo, fazendo a diferença para aqueles que resolvem ter devoção a esse espírito de luz. É claro que existe aqui uma imagem simbólica de Santa Rita, existe uma representação física de descritos dela como sendo mais ou menos isso. Existe uma imagem simbólica, né, da rosa, que seria o símbolo de Santa Rita, mas na verdade nós vamos pensar no espírito de Santa Rita, nesse espírito amigo, nesse espírito maior, que intercede por cada um de nós, à medida que nós procuramos, e que pode interceder junto a Jesus para cada um de nós. Então a ideia dessa noite é nós refletirmos sobre exatamente isso, sobre devoção. O quanto eu estou, Patrícia, e cada um dos que estão aqui, encarnados e desencarnados,
o quanto nós estamos tendo devoção para algo. Porque a gente, claro, se preocupa o tempo todo em se alimentar bem, em fazer a higiene do corpo, em trabalhar, em conquistar condições financeiras, e isso é óbvio, é muito bom e importante. Mas a gente acaba se esquecendo desse alimento do Espírito e das coisas que a espiritualidade tem que receber, a nossa espiritualidade, e a devoção é uma delas. Eu enxergo a devoção como algo que me edifica, que me transforma, que me encoraja. Sabe aqueles momentos onde você olha e fala: meu Deus, dentro do plano terreno não existe nenhuma saída. Aquela hora que você olha, que é só aí que a gente desperta para a devoção. É só quando a gente olha para todas as condições terrenas e não vê nenhuma possibilidade nas condições terrenas. E aí você lembra pela dor e entende pela dor que você tem algo muito maior do que o aspecto terreno que pode te socorrer diante daquele desafio. E aí, com apego, você se mostra devoto àquilo. Tudo bem até aí? Tudo bem? A questão de devoção e tudo mais, antes da gente começar a história. E aí nós vamos falar um pouquinho desse espírito de luz que viveu séculos antes de nós, né? Que nasceu na Itália em 1381. Nós estamos no ano 2023. Nasceu em 1381. Quando mesmo que o Brasil foi supostamente descoberto? O ano 1500. Praticamente 200 anos antes, ou 100 e tantos anos antes, nascia uma criança do sexo feminino na cidade de Roccaporena, na Itália, que era uma cidade muito próxima de Cássia. Então Cássia é o nome da cidade, próxima onde Rita, que na verdade não se chama Rita, né? Esse é um nome carinhoso para reduzir o nome, né, de Rita, nós já vamos ver já. E aí tem um pouquinho, né, de um preâmbulo rápido, porque vai depois se transformar numa monja agostiniana. Então ela nasce, a mãe se chama Amata Ferri Lotti, o pai Antônio Lotti, nomes bem familiares para nós, né? Ela vai desencarnar em 1457 com 76 anos. Ela só é beatificada em 1627. Então ela morre, falece ou desencarna em 1457 e em 1627 que ela recebe a beatificação através, né, do Papa Urbano VII. Desculpa, oitavo. A canonização dela, quando realmente se estabelece, né, a ideia de santa, reconhecida pela Igreja Católica e tudo mais, vai ocorrer em 24 de maio de 1900. Olha o tempo entre o seu nascimento, desencarne, canonização, para que ocorresse então o processo realmente de reconhecimento, né, através do Papa Leão XIII. Tá? Existe hoje um templo, que é a Basílica de Santa Rita, e vocês vão vê-la aqui daqui a pouquinho. Existe uma festa litúrgica, né, comemorada pelos católicos, como uma data simbólica, que é o dia 22 de maio, data do seu desencarne, tá?
e símbolos muito importantes, que são as rosas, que nós também vamos entender porquê, e o crucifixo, tá? Que é essa imagem que a gente viu há pouco. E aí nós vamos ter aqui a definição, né? Ela é considerada a santa das causas impossíveis. Quando a gente volta no que eu falei há pouco, é quando diante das condições terrenas não existe uma solução. Aí entra Santa Rita para a intercessão de todos nós. E é claro que para fazer isso, para interceder junto a Jesus, ela tem que ter muito mérito. E a gente vai ver de onde vem esse mérito todo de Santa Rita. Aqui é uma das casas onde ela viveu, é uma pintura, tá, da casa, de um espaço onde ela viveu. Ela nasce de pais camponeses, muito simples, mas eram pais, já uma família muito abençoada no sentido de ser muito solidária, de uma família onde muito humildes, mas muito pacificadores, né? Aquela família que faz a diferença no vilarejo onde vive. Então Rita já nasce num berço diferente do que nós estamos às vezes pensando, né? Muitos trazem outro tipo de visão, mas a bibliografia mais estudada por historiadores e tudo mais é de que pais eram muito humildes e muito pacificadores. Ela teve uma ótima educação escolar e religiosa, porque ela vai estudar muito pequena ainda em Cássia, onde ela tem professores que são agostinianos, então que seguem os preceitos de Santo Agostinho, e ela vai então já viver dentro desse espaço. Nesse espaço, nesse contexto de família devota, de espaço de estudos, ela já começa a amadurecer a devoção por esses três santos que eram para ela fonte de inspiração, tá? Que seria Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino. Seriam os seus protetores, seriam aqueles que ela procurava nos momentos em que ela estava em aflição, para que intercedessem por ela junto a Jesus. Todos os historiadores que a gente lê falam que ela está muito próxima da realidade humana que nós vivemos, porque ela cumpriu papéis muito comuns à nossa sociedade atual. Ela foi esposa, ela foi mãe, ela foi viúva e ela foi depois então freira, monja agostiniana e hoje considerada santa pela Igreja Católica. Então ela tem um percorrer, uma caminhada de vida, Santa Rita, que é exatamente muito comum a todos nós. Nós nos identificamos com aquilo que ela viveu, não está distante, não aparece apenas como um espírito evoluído que surge considerado como santo, mas nós podemos ver a história dela, nós podemos conhecer. Se a gente for até a Itália, nós podemos inclusive presenciar o seu corpo, que se mantém ainda em condições agora um pouco mais comprometidas, mas se mantém ainda semi-intacto, né? Inclusive exalando perfume, tá? Então ela está próxima daquilo por ter vivido todos esses papéis. Sempre foi religiosa, sempre foi devota, e diante de todos os seus desafios desde a infância, ela sempre recorreu à prece, ela sempre recorreu à devoção, à fé. Diante de qualquer circunstância, ela buscava Jesus através dos seus mentores, no caso aqui, de quem ela era devoto, para superar aquele desafio, mesmo quando os desafios eram ainda pequeninos, tá? Então ela sempre teve essa condição. Ela sempre quis ser freira, mas aos 13 anos, naquela época, existe aquilo de prometer a filha em casamento.
E aos 13 anos ela foi prometida em casamento para um moço chamado Paulo Ferdinando Mancini. São sobrenomes italianos muito próximos dos nossos, né? O que acontece? Algumas literaturas trazem que ela se casou com 16, outras com 18, mas a maioria diz que ela se casou com 16 anos. Então, com 16 anos ela se casou. Mesmo querendo ser freira, existiam as regras do momento, e é claro que nada por acaso, ela tinha uma trajetória a percorrer antes de se tornar freira. E ela se casa e vê a sua vida mudada, né? Vocês vão ver nas fontes aí, são sempre historiadores, tá? E ela se casa com um moço bastante comprometido nos seus comportamentos. E aí, quantas pessoas hoje não se identificam com a história, quantas mulheres não se identificam com a história de Santa Rita por terem maridos mais difíceis, não é? E o esposo, então, é alguém de trato muito difícil. É uma pessoa que acaba se comprometendo por essa maneira fervorosa de reagir. Ele tem alguns desaliados políticos, ele tem uma forma agressiva verbal de lidar com tudo o que acontecia, todas as adversidades. Então era muito comum chegar em casa de forma extremamente agressiva e descontar em Rita, não é? A maneira como ela reagia a isso já fazia toda a diferença. E ela vai tentando durante todo o período de casamento transformar essa postura do marido numa postura amistosa, numa postura mais cristã. E através da sua devoção ela vai pedindo amparo divino para conseguir fazer isso, acalmá-lo, fazer com que ele se metesse menos em adversidades, em confusões, que ele fosse um pouquinho mais concessivo, mais gentil, mais colaborativo, que ele estivesse um pouquinho mais alinhado às ideias cristãs que ela tanto respeitava. Mas era muito difícil, porque consertava num dia, no outro ele tinha uma reação em virtude dos seus impulsos, tá? Então, todos os esforços dela eram esforços voltados a consertar a postura do marido. Passa o tempo, ela acaba tendo 2 filhos, 2 meninos, que crescem, né, se desenvolvem. Ela também faz um trabalho com eles, envolvendo na bondade, na justiça, nas leis divinas, nas leis cristãs. No entanto, o que acontece? Como o marido vivia envolvido em intrigas, ele tinha muitos adversários. Ele tinha pessoas que o odiavam de alguma forma, até que então ele vai ser assassinado. E ela fica viúva com os 2 filhos. Existia um esquema de revolta muito grande dentro do lar de Santa Rita, porque os filhos não se conformavam que o pai tinha sido assassinado. E eles se colocam prontos a vingar a morte do pai. E para ela isso era algo muito agressivo, muito ruim, porque os preceitos dela eram de amor, de caridade, de solidariedade, de bondade. E esses filhos revoltadíssimos, todos os dias se colocavam a postos para vingar a morte desse pai. E o que ela mais queria é que houvesse o perdão dos filhos. E aí ela começa a mais uma vez usar de suas preces, pedindo a Jesus, pedindo fervorosamente a Jesus que ele intercedesse junto aos seus filhos para que eles não fizessem isso. E os ditos, os documentos históricos contam que essas preces de Santa Rita eram tão fervorosas, eram tão edificantes, eram tão de coração. O relacionamento dela com Jesus era tão fiel, o apego era tanto, que ela realmente confiava integralmente nele, porque ela via diante do plano terreno
como sendo impossível os filhos não se vingarem da morte do pai. E nesses momentos de devoção, ela usava das suas preces internas, pedia e clamava, e no momento de muito desespero, ela chega a dizer a Jesus: Senhor, se realmente não existe nenhuma forma, eu prefiro perder os meus filhos. Eu prefiro que eles desencarnem, vê-los mortos, do que vê-los vingando a morte do pai, ou contrariando as leis divinas e cristãs, ou vendo eles se tornando assassinos. Eu prefiro isso, diante do momento de desespero e de devoção. E é exatamente isso que acontece. Os filhos adoecem de peste bubônica, sofrem bastante e falecem muito cedo, muito jovens, e ela os perde. Depois que ela perde filhos e marido, cumprindo-se então o desejo para que não se tornassem assassinos, ela trabalha em orações para que a família adversária, que supostamente matou o marido, também se transforme. Ela os perdoa imediatamente, os perdoa e vai pedindo para que essa família se transforme. E os ditos históricos mostram que era uma família muito impetuosa, muito agressiva, e que eles transformam, através de preces, a realidade de vida deles. Aqui eu só coloquei um espaço, porque muitas pessoas duvidam, às vezes, a gente tem isso normal, mas existiu mesmo essa santa? Mas como assim 1300 e pouco nasceu muito bem? Então, as provas de que Santa Rita existiu, as provas da sua história, as provas da sua devoção, estão certificadas justamente pelo corpo, que ainda existe. Vocês vão ver a basílica na Itália, onde ele está, pelos milagres, que no caso a gente chama aqui de atendimentos divinos, às pessoas que procuraram pela sua intercessão. E aí aqui vocês devem conhecer muita gente que é devoto, acredita e recebeu graças, e vocês mesmos podem ter vivido isso, que receberam graças de Santa Rita. Ela teve um papel muito significativo. Como a gente disse, nós estamos homenageando esse espírito de luz no mês das mulheres e dando um exemplo de devoção para nós, que às vezes estamos tão longe da devoção, Eu queria fazer um parêntese, porque é muito comum a gente ouvir de pessoas que procuram ajuda a seguinte frase, e eu já me enquadrei nessa frase também muitas vezes na minha vida, e hoje eu ouço isso. Pessoas que dizem às vezes: Patrícia, eu sei que eu tenho que ter fé, eu sei que eu tenho que acreditar, mas eu não consigo me entregar e acreditar piamente que aquilo vai acontecer. E a gente, num outro momento que podemos vir aqui refletir, numa palestrinha sobre fé, e agora eu vou fazer só um preâmbulo. A palavra fé vem de fidelis, que vem de fidelidade. O quão fiel eu sou a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aquilo que eu acredito. E para uma pessoa ser fiel, ela precisa viver um processo. Eu não me torno fiel a alguma coisa do dia para a noite. Eu não me torno fiel a alguma coisa porque eu escolhi ser fiel àquilo e amanhã cedo eu acordo fiel. Eu sou fiel àquilo que faz parte da minha vida, aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo. Então a fidelidade, ela é construída de processos, de sofrimentos, de pesares, de turbulências, de humildade, porque para ser fiel, para ter fé, precisa haver muita humildade, e nós somos orgulhosos. Desculpe chamá-los de orgulhosos, estou falando do planeta Terra, não de vocês. Nós somos orgulhosos. A humildade é algo muito longe da gente, ainda por isso estamos aqui, no planeta
caneta de provas e expiações. E o nosso orgulho, ele faz aquela assim, ó, eu acredito, mas meio desacreditando. Eu só depois que ver, vou realmente acreditar. Até que você passa por uma situação que você se sente meio esfolado no muro chapiscado. Sabe o que é um muro chapiscado? Faz de conta que você está sendo esfolado. E aí você não vê recursos terrenos. E aí a sua humildade vai crescendo, o seu orgulho vai diminuindo. E a sua fidelidade diante de uma crença vai aumentando. Percebe que é um processo? Então não existe fé que eu compre no Mercado Livre, ou ali na esquina na loja do fulano, ou não consigo. Então realmente eu entendo as pessoas que dizem, eu não consigo, eu quero ser mais fé, eu quero ter fé, eu quero acreditar. Eu entendo. É um processo, mas ela é transformadora. Quando a gente vê aquela frase bíblica que diz que a fé transporta montanhas, já ouviram? A gente fica imaginando que se a gente tiver fé, há muitos anos atrás, eu falava assim, quando eu vi essa frase, nossa, então se eu tiver fé, eu consigo pegar essa montanha que está aqui e transpor ela para cá. E na verdade, eu não sei, eu estou andando tanto, não sei se eu estou te atrapalhando. Tem um lugar que eu devo ficar? Desculpe. Ou eu posso andar? Não? Eu esqueci. Agora, o que acontece? Quando nós fazemos esse processo de evolução e de transformação, a montanha é o sofrimento. A montanha é o grande desafio. A montanha é a sua adversidade. A montanha é a pedra no meio do seu caminho. A montanha é o teu problema. A fé que você constrói a partir do teu desafio e da tua humildade é que vai transportar a montanha de lugar. Tudo bem? E eu estou falando de tudo isso, misturando com a história de Santa Rita, porque eu não quero só contar a história de Santa Rita. Essa história vocês têm lá na internet, em livros. Eu quero usar, entre aspas, com todo o respeito, desse espírito para nós fazermos uma reflexão sobre fé, sobre devoção, sobre acreditar, sobre confiar. Sabe aquelas pessoas que não confiam em nada e nem em ninguém? Não confiam. Não adianta porque eu não confio. Confiança precisa de fidelidade. Eu construo confiança. Agora ele já está mais confiante. Eu construo confiança. E eu não construo de uma hora para outra. Eu construo a partir dos obstáculos que vão me aparecendo e da maneira como eu lido. Então, Santa Rita vai fazer o quê? Ela vai trazer uma mensagem evangelizadora. Ela anuncia Jesus. Ela leva Jesus. Ela tem a missão de falar do que Jesus fez por ela, através da sua devoção. Ela leva Jesus e o poder de Jesus a todas as nações. Para as mulheres, ela proclama um evangelho, ela incentiva as mulheres a terem liberdade sim, a serem autênticas sim, a defender a sua dignidade, de não se escravizar pelas coisas efêmeras, pelas coisas simples e passageiras. Ela transmite às mulheres um exemplo de edificação, de solidificação na fé. Ela mostra o quanto uma mulher tem poder dentro de uma vida cristã, dentro dos princípios de leis divinas, de transformar uma família, um casamento, um papel materno, uma sociedade. Então é um exemplo para todos nós de oferta de amor. Aqui eu fui
a história, porque eu fui me empolgando, tá? Mas aí nós temos a história dessa parte do marido, né? Que é muito importante aí, em definitivo, para Santa Rita, tá? Perdendo aqui com a doença dos filhos, né? E voltando na história dela, quando ela perde os filhos e o marido, ela vai então tentar realizar o grande sonho de ser freira. Mas ela não é aceita. Ela procura o mosteiro, porque as freiras responsáveis pelos mosteiros e os monges, eles tinham muito receio. Como o marido tinha sido assassinado, ela tinha uma história comprometedora, e eles tinham muito receio de recebê-la e ter problemas ali dentro, nesse espaço de paz. E ela então entende isso, mas é um desejo fervoroso dela. Alguns documentos históricos dizem que uma noite São Nicolau, São Agostinho e São João Batista intercedem através de uma condução espiritual e levam ela até o mosteiro, e ela acorda no mosteiro, né? Existe históricos que mostram isso. Outros mostram que os pedidos dela a Jesus fazem com que as monjas autorizem a entrada, mas ela vai para esse mosteiro, e neste mosteiro ela adoece, trabalha muito, ela é colocada à prova, é dado a ela a tarefa de regar diariamente uma planta seca e sem vida, e as monjas então, para testarem a sua humildade, testarem a sua disciplina, delegam. E ela então diariamente vai e rega aquela planta que não tinha chance de vida nenhuma, estava morta. E essa planta, segundo os documentos históricos, ainda existe uma videira produtiva, porque ela transforma essa planta numa planta viva novamente, né? As suas orações e as suas intercessões fazem então com que ela chegue ao mosteiro, e lá ela vive uma nova vida, né? De oração, de visitas a idosos. Ela trabalha na caridade, até que ela adoece, e ela, no momento de prece, ela tinha o hábito de rezar ou de orar diante de Jesus, e é comprovado cientificamente aí pelos estudos que numa noite de oração ela pede para viver um pouquinho do sofrimento de Jesus. Tão devota era, tão humilde, ela pede em oração que ela queria viver um pouquinho do sofrimento de Jesus, quando então morto, quando então crucificado. E imediatamente solta-se um espinho da coroa da imagem que ela estava orando e fica em sua testa. E esse espinho fica por 15 anos na forma de ferida, com muitas dores, além da doença que ela já tinha, e cheirava muito mal, muito mal. E ela fica 15 anos porque ela pede para viver um pouquinho do sofrimento de Jesus, e ela tem essa oportunidade de ter essa experiência de sofrimento diante da sua vida. Quando estava muito doente, ela recebe uma visita, e o inverno na Itália é muito rigoroso, e era muito rigoroso, estava em pleno inverno, e ela pede, né, uma parente dela visita, e ela pede para que essa prima, confundi aqui, ela pede para que essa prima dela vá até o mosteiro e diz assim, até o quintal da sua casa onde ela morava, e diz, olha, você vai lá e me traga figos e rosas. Essa prima já sabia que não tinha nada de sobrevivente, nada de plantas, nada de seres vivos nessa casa, mas vai.
vai e encontra uma roseira vermelha, de rosas vermelhas, produzindo muito, coisa que eram escombros, praticamente, não tinha como ter nenhuma planta ali, mas a prima atende o pedido, ela falou: até o quintal da minha casa, e por favor, traga uma rosa para mim. Ela estava em momentos finais da sua vida, e essa prima encontra então uma roseira florida de rosas vermelhas e traz para Santa Rita. Ficou maravilhada de ver, né, a rosa, os figos, inclusive um jardim muito grande à disposição ali. E por isso, o símbolo da rosa, hoje, os visitantes de casa, onde fica esse mosteiro de Santa Rita, que fica ao longo de um monte onde ela ia orar antes de ir para o mosteiro, existe então o corpo de Santa Rita, né? E existe um perfume de rosas. Imediatamente no momento do seu desencarne, foi trocado aí um odor, que era um odor muito ruim da ferida na testa, pelo odor de rosas. E esse odor hoje, até hoje, é exalado, né? É possível de sentir por todos aqueles que vão encontrar, tá? O corpo nunca foi enterrado. Alguns historiadores falam que até por volta de se eu não me engano, 1800 e alguma coisa, ele estava completamente intacto. Depois, algumas questões do tempo, do ambiente frio, excessivo e tudo mais, e uma reforma que houve onde ele ficava, fizeram com que o corpo tivesse algumas danificações, mas ele ainda permanece ali, nunca foi enterrado, né? A rosa é um símbolo, né, por esse florescimento que aconteceu. Aqui, olha, tem um modelo, né, do espaço onde ela está, é de vidro, bronze e tudo mais. Muitos visitantes, né, vão até lá. E aqui é uma foto do local de orações de Santa Rita, onde hoje também se encontra um mosteiro em Cássia. Uma foto mais próxima do mosteiro, tá? Onde tem essa urna de prata e cristal, na verdade. Desde 1930 existe esse espaço atualizado, que pode ser visitado por todos aqueles que querem conhecer e tudo mais, né? E aí a casa onde ela nasceu foi transformada em uma capela, onde funcionava também um hospital, que Santa Rita atendia os hospitalizados, os doentes, né? Então, o que a gente tem de tudo isso? A gente tem uma história, um exemplo de devoção. A gente poderia falar aqui de Madre Teresa, nós poderíamos falar aqui de Maria, nós poderíamos falar aqui de Maria de Magdala, nós poderíamos falar aqui de N exemplos femininos no mês de março, que foram mulheres que transformaram. Mas a ideia, na verdade eu acredito que foi uma inspiração, porque não era esse o tema. Não sei, né? De repente, comigo acontece isso, o tema se modifica meio em cima da hora, e aí eu sempre atendo. Porque algum propósito com certeza tem. O que veio de inspiração? Muitas mulheres poderiam ser tratadas aqui hoje, mas a ideia de Santa Rita é para trazer essa ideia de devoção. Os históricos mostram documentos e os estudiosos e a própria espiritualidade conta que o exemplo de devoção dela é muito, muito significativo e diferenciado de tudo aquilo que a gente já viu, né? E por ser protetora das viúvas, das mães e das causas impossíveis, diante do impossível.
pode ter gente aqui que está aqui pela primeira vez, pode ter gente aqui que é ainda católico, e isso não é o que está em pauta, né? E aí a gente vai falar na Igreja Católica de milagres, né? E a gente pode dizer que milagres é igual a ser atendido. Então não importa qual religião, qual doutrina ou qual estudo, a ideia é fé, devoção. A ideia é trazer mais um instrumento para a gente superar as nossas adversidades. Essa é a grande ideia. Porque a gente fica tão desesperado diante das adversidades, vou terminar como eu comecei. A gente fica tão desesperado diante das adversidades que a gente não vê quais recursos a gente tem. A gente fica com um ponto de vista só quando a gente está com um problema. A gente só olha para aquele ponto de vista. E eu sempre gosto de dizer que a gente pode olhar para outro ponto de vista e ver o problema muitas vezes de uma outra forma. Mas não é simples. Então, para lidar diante das adversidades que nós temos, para lidar com as pedras no meio do caminho, nós precisamos de instrumentos. Eu vou usar um termo não muito adequado, mas veja entre aspas, nós precisamos de armas, de escudos, para que nós lidemos com os males que nos acometem. E eles vão nos acometer, porque faz parte da nossa vida terrena. Não dá para prometer para ninguém a não existência dos problemas, porque eles estarão ali, eles são necessários para o nosso processo de transformação. É através deles que nós vamos conseguir muitas vezes galgar melhor, é através do que eles nos ensinam, o sofrimento, a dor, o problema, é que nós vamos galgar os degraus da nossa evolução, porque são eles que transformam, são eles que nos tornam mais humildes, são eles que fazem com que nós nos apeguemos à espiritualidade. Devoção é uma forma de você entender que o plano terreno é só para a sua subsistência, é só para que você more aqui. Devoção é para você entender que o sentido, que o forte mesmo, que as soluções, elas estão dentro da espiritualidade. Então, que nós usemos esse instrumento, que é a devoção, que é a fé, para trabalhar nossa humildade e para nos socorrer nos momentos de aflição. Porque eles são muitos, cada um com os seus, cada um com os seus. Não existem dores maiores ou dores menores, dores melhores ou dores piores. Existem dores. E é muito difícil para nós entender que elas são necessárias, porque elas doem. E a gente não quer sentir dor. Mas quando a gente olha por esse ponto de vista, e o que a espiritualidade amiga faz para a gente? Que bondade do nosso Mestre Jesus, de Deus, nosso Pai, inteligência suprema, que bondade deles de nos conceder instrumentos para lidar com a dor. Porque ninguém está desamparado. Ninguém está desamparado. Existe a dor para a sua modificação e existe um amparo para que você vá além da dor. E a devoção e a espiritualidade amiga está de prontidão, te esperando, para que nós, nos esperando, para que nós peçamos com fervor e devoção e humildade a ajuda que nós precisamos. Tudo bem? Aqui existem muitas preces de Santa Rita, e a prece, na verdade, ela é algo seu, né?
nós sabemos que não precisa ter prece decorada, é a prece do coração. Como disse a nossa irmã, nós vamos só agradecer, porque Jesus e a espiritualidade amiga conhecem os nossos problemas. Então cada um faz a sua prece. Essa é só um modelo dos vários possibilidades de conversar com Santa Rita, com esse espírito de luz. Converse, se acharem que faz sentido. Aqui é uma das conversas, né? Oração por uma causa impossível. Alcançai a graça que desejo, pois sendo-me necessária eu a quero. Apresentada por vós a minha oração, o meu pedido, por vós que sois tão amada por Deus, certamente será atendido. Dizei ao nosso Senhor que me valerei da graça para melhorar a minha vida, os meus costumes, e para cantar na terra e no céu a divina misericórdia. Olha que interessante que essa prece, só para a gente fechar, eu estou pedindo, mas eu estou dizendo. Não vou conseguir voltar, mas não tem problema. Eu estou pedindo, mas eu estou dizendo que eu também levarei esse testemunho. E por último, eu vou tomar a liberdade de contar um caso pessoal que eu acho bem edificante. Naqueles momentos de cume da Covid, nos momentos mais difíceis do primeiro ano da pandemia, eu tive uma experiência de um familiar muito jovem, que foi acometido pela doença, não mora aqui, e esse jovem, 2 filhos pequenos, adoeceu, foi entubado, e ele então, foi dito pelos médicos, que ele tinha 81% dos pulmões comprometidos e que não havia antibiótico que combatesse. Primeiro momento, não tinha descobertas, não tinha chance. Na noite do dia 24 de dezembro de 2020, a esposa foi chamada para que fizesse aquelas despedidas. E eu tinha no meu coração que ele é uma pessoa que tem oportunidade de trabalhar em vários países e de falar em público, trabalhar com equipes, e algo vinha de que ele não iria desencarnar, embora todas as evidências do mundo mostravam que ele ia. O plano terreno não tinha mais solução para ele. E então, correntes de oração, preces fervorosas, e nós tivemos uma inspiração de que ele sobreviveria, mas ele tinha que usar desse poder para levar o nome de Jesus para outras pessoas que às vezes estão desacreditadas e não confiantes, e sobreviveu. E era para ficar no mínimo com as sequelas mais aterrorizantes, não ficou com nenhum. E era para ele ficar no mínimo, ficou acho que 48 dias entubado, era para ficar no mínimo, e não ficou. Mas a devoção que a gente pediu para que ele pudesse continuar e exercer esse trabalho que ele tinha que exercer, é um milagre. É um exemplo de transporte de montanhas. É um exemplo de fé. Então, só estou contando isso, depois eu até vou falar para ele que eu contei, porque eu não pedi permissão, mas eu não senti que eu tinha que contar. Porque nós precisamos nos apoiar em algo, e que esse algo seja o plano espiritual, que sejam espíritos benfeitores, que intercedam por nós junto a Jesus, que seja Jesus, e que assim seja. Muito obrigada, pessoal.
voltou aqui a prece, mas ela está na internet. Essa não era o mais importante, tá? Era só ilustrativo para vocês. Um ótimo retorno a todos vocês. Acho que agora tem os trabalhos da casa, não é? Muito obrigada por estar com a gente hoje, nessa palestra muito gratificante. Em nome da casa, receba para ter sua presença. Agora, nesse momento, eu gostaria de convidar os nossos passistas para se reunirem à Câmara de Passes. E convido vocês também, nesse momento, a fechar os seus olhos, elevar os seus corações e vamos fazer a prece de encerramento, não é? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Somos imensamente agradecidos por esta noite, por essa oportunidade, que possamos sempre, cada vez mais, permanecermos firmes e fortes em nossas convicções, em nosso trabalho, no exercício da nossa fé, no trabalho ao próximo, que Deus, a espiritualidade amiga, nos capacite dia após dia. Somos gratos a todos e todos, e que o que nós aprendemos hoje ao ouvir essa palestra, aos passos, enfim, a cada pedacinho que foi aprendizado, possamos levar para nossas casas, que ao regressarmos aos nossos lares, sejamos melhor do que entramos hoje. Rendemos graças a Deus em tudo e por tudo.